Olá, olá! Estamos aqui para mais uma entrevista da Coda Comunicação, nessa série de entrevistas que temos feito com atletas, organizadores de eventos, staffs. E hoje o nosso bate-papo é com o atleta Chico Santos, multiatleta Chico Santos. Lembrando que essa entrevista vai ficar disponível no Spotify da Coda Comunicação. É só buscar lá no Spotify por Coda Comunicação, no YouTube da Coda Comunicação e também no site coda.com.br. Ó, Jaziele já entrou aqui para prestigiar a nossa live. E aí, tudo bem com você, Jaz? Como é que estão as coisas por aí? Vamos marcar uma live com você, para você contar um pouquinho também das suas peripécias na corrida? Estamos só esperando o Chico entrar para a gente começar o nosso bate-papo aqui. Fala, Chico! Primeiro, te agradecer desde já, é uma grande honra, um prazer ter você aqui nas lives e poder bater um papo com você sobre o esporte. Eu que agradeço aí pela oportunidade. É a primeira live que eu estou fazendo nesse momento de quarentena, sabia? Ó, que honra, que prazer! Eu me escondia, quase não tenho dado notícias, eu já não sou muito de dar notícias. É verdade. E, e tô bem escondido, já que é para fazer quarentena, né? Tô fazendo quarentena de verdade. E como é que tá a sua rotina aí nesse novo normal que a gente está vivendo? Então, tô levando uma vida bem pacata, assim, mais junto com a família, que é o que mais importa, né? Tô junto Sim. com meus sogros. Mas eu comecei, quando eu me afastei do Rio, Uhum. comecei saindo para Serra Fina. Ah, E aí fiquei uns dias lá, uhum. na Serra Fina, fiquei uns 12 dias por lá. Curti bastante lá, fiquei não exatamente na Serra Fina, mas ali na região de Passa Quatro. Aí de lá eu vim Uhum. pra cá, Itaipava, onde eu tô até agora. E aí, cara, já alguma dúvida em relação se volta ou não volta pro Rio, mas aí voltar pro Rio, nas últimas 2 semanas deu uma piorada, né? A Uhum. situação não é nem um pouco amigável. Verdade. E aí a gente tem que se adaptar. E ficou nisso, sabe? Tô ficando por aqui e aproveitando para fazer várias coisas diferentes, assim, não muito comum no meu habitat. Sim. Já fiz algumas coisas parecidas, mas não como eu fiz agora. E quase não tenho treinado, até porque eu acho que esse ano não vai rolar muito prova mesmo, né? Eu fiz uma competição esse ano, que foi lá a Sky Marathon. Em seguida veio Sim. o início da pandemia. Eu resolvi dar uma pausa nos treinos e pensar em outras coisas, sabe? Dar uma relaxada, até porque acho que correr por correr não precisa ter um volume muito alto. Tá? Se eu correr meia hora, 40 minutos por dia, já resolve minha situação para manter minha saúde, minha qualidade de vida. Aí quando Sim. penso em performance, aí sim, aí tem outro momento e tal. E aí, a partir dessa decisão, eu resolvi inventar outras coisas, que é bem engraçado, que eu vou falar o que é. É. Tem feito algumas coisas mais roots, assim, que eu fiz um pilão, que é uma parada de fazer paçoca, umas cadeiras de bambu pro meu filho, que dá para ele usar, a gente fez duas. Aí Uhum. fiz uns carrinhos, meio roots, assim, olha aqui, Que com legal. rodinha de madeira tal, essas coisinhas fazendo para ele brincar. Fiz parece um carrinho de rolimã, mas com roda de madeira também. É tipo um carrinho de Sim. rolimã, que aí eu uso. Isso, é para descer, é mais para descer. Fiz um outro carrinho só de bambu, com trançado de bambu. Estamos testando novas habilidades aí nessa quarentena. Tô aproveitando sabe, para pensar em outras coisas, para relaxar fazendo outras coisas. Eu tenho corrido mais pouco, assim, sabe? Sim. Aí eu faço um, peguei, aqui tem
uns bambus, bambu é tranquilo de mexer, né? Então fiz umas balizas de bambu, que aí quando eu quero fazer algum exercício faço uma sequência de saltos, ou um movimento diferente. E abri umas trilhinhas também que tem, né? É um sítio aqui, né? Um condomínio, na verdade. E aí abri umas trilhas que dá para andar de bike, dá para andar, para correr. E agora mesmo, eu acabei de sair de lá, cara, eu quase que perdi a hora, porque quando eu vi, caramba, irmão, saí correndo, eu tava dentro do mato, lá mexendo lá numa parte da trilha que eu quero acertar lá pra galera passar de bike, que tem uma turma que anda de bike. E aí depois de passar, minha esposa adora andar de mountain bike, então é bom pra ela. E depois que passar essa pandemia também, pode vir outras pessoas andar, ficar circulando. E basicamente é essa a minha vida. Acordo cedinho e, lógico, eu cuido do meu filho, uma parte de vida, assim, um momento com a minha esposa. Um momento é ela, outro momento é eu. E aí a gente vai se virando, assim. Sim. E tá tudo bem. Assim, estamos todos saudáveis, com saúde, com disposição. O momento é duro, pesado, difícil para todos, não tem preto, não tem branco, não tem rico, não tem pobre, todo mundo correndo com medo de um vírus, né? E não adianta a gente ficar pensando em achar o culpado, a gente tem que se adequar à situação e tentar sobreviver à situação da melhor maneira possível. Verdade. Chico, eu queria conversar um pouquinho com você sobre a sua história lá atrás, assim, né? A sua origem, em como o esporte entrou na sua vida, né? Você veio do Ceará pequeno para o Rio, né? E você sempre teve essa vida no interior, no mato, tal, na roça. Como que o esporte entrou na sua vida? Então, a história é longa, mas eu vou dar soltar algumas coisas assim. Como você falou, eu vim para o Rio com 16 anos. Nasci, me criei até essa idade no sertão, onde a gente tinha poucas famílias, devia ter meia dúzia de famílias. E a gente dependia da lavoura. Então, desde o momento que eu podia levantar uma enxada, um machado, uma foice, uma roçadeira, eu comecei a usar isso. E a gente dependia da natureza. Caso não tivesse chuva, não teria produção de alimento. E aí o grande sonho de uma família é ver um filho numa situação dessa, é ver um filho ir para um lugar, ter um trabalho, um salário digno, coisas. E com a vinda do meu irmão, que já tinha vindo, que era o mais velho, meus pais começaram a brigar, numa separação deles, brigavam muito. E eu, como o segundo homem dentro de casa, eu tava meio que... Eu defendia minha mãe, né? Porque ela era mais fraca, ela saía na pior, e eu defendia. E meu pai não achava que eu... E ele falava que a minha mãe botava todos os filhos contra ele e tal. Desentendimento deles, né? E ele começou a não gostar muito de eu defender ela como... Não sei nem te dizer se eu defendia porque ela era mais fraca, porque eu curtia, eu gostava mais dela, alguma coisa do tipo. Mas tinha uma defesa ali, sabe? Uma ajuda ali, um auxílio para ela, assim. Aí começou uma confusão e eu tive a oportunidade de vir para o Rio sem qualquer planejamento, assim, se era para ficar por muito tempo, se era para trabalhar, se era para fazer alguma coisa. Não. E aí eu vim parar no Rio com 16 anos, fiquei um período com meu irmão, vim morar na Rocinha, né, que é uma favela que todo mundo, quando se fala o nome, todo mundo sabe o que é, o que não é. E fiquei mais ou menos um mês com ele, depois comecei a me virar sozinho. Dividi aluguel com conterrâneos, tal, isso aqui, essas coisas todas, e sempre trabalhei em restaurante, né. Mas, como lá eu já usava a bicicleta ou a caminhada como meio de transporte, eu comecei a tentar fazer isso aqui também, só que eu comecei a correr, como eu morava na Rocinha, eu atravessava pelo Leblon, Ipanema, correndo pela linha Maia.
Eu vim e comecei a trabalhar. Eu cheguei num domingo e na segunda eu já comecei a trabalhar num restaurante. Cara, fiquei trabalhando e me virando sozinho e desde então eu não voltei. Desde então eu não voltei mais, assim. Sim. Como eu falei, eu comecei a gostar de passar pela Niemeyer, fazer a ligação correndo e como jogava futebol, comecei a perceber que minha performance melhorava. Aí rolou alguns interesses de prova, por exemplo, a meia maratona internacional, vi aquilo, sabia o que é isso. Aí, na época, a gente não se inscrevia por internet, né? Então tinha que se inscrever em Sim. algum lugar, alguma loja, que eu não lembro mais aonde foi. E Sim. aí eu comecei a fazer a São Sebastião, que é dia 20 de janeiro aqui no Rio, e a meia Uhum. maratona internacional. E aí eu vi aquelas pessoas correndo, comprando revista, fui comprando revista, algumas revistas de esporte, e lendo sobre aquilo. E comecei a despertar o interesse em correr. E aí achava lindo os caras correndo, os caras que ganhavam, e achava que ia conseguir. Só que, pô, eu até corria bem, assim, mas não tem nem ideia. Na época tinha uns caras muito cascudos, assim, Sim. até mais do que hoje. Hoje são mais seletivos, assim. Hoje tem muita gente correndo, mas menos no ritmo profissional, vamos dizer assim. Sim. Na época você via mais gente muito forte, assim. Uhum. Era difícil correr junto com os caras ali. E aí Imagino. foi onde surgiu, me despertou a ideia de estudar educação física. Que aí eu descobri, lendo de revista, eu descobri que para você melhorar a performance, você tinha que treinar com qualidade. E aí, como é que. Ah, um treinador tal. E aí, quem é o treinador? Ah, o cara que estuda educação física, que entende, não sei o quê. E aí me surgiu essa coisa, sabe? Aí eu já tinha trabalhado em alguns restaurantes, já tinha melhorado mesmo. Assim, eu comecei trabalhando no restaurante fazendo faxina, porque quando eu cheguei no Rio Uhum. tinha quarta série. Aí eu já estava trabalhando, ganhando melhor tal, e aí conseguia pagar uma faculdade. Aí fui correr atrás disso nesse período todo também, lógico. Fiz Sim. supletivo, estudei em colégio público. Para acelerar o processo, eu fiz supletivo até a oitava série, depois fiz os 3 anos normais. Daí Sim. fiquei uns 2 anos sem estudar e doido para fazer faculdade. Aí comecei a ver que dava para pagar e comecei a correr atrás. Aí. Sim. Só que eu caí meio que de paraquedas, assim, na faculdade. Achava que ia chegar lá na faculdade, ia ter uma quadra de esporte, sei lá, uma pista de corrida, e ia ficar lá fazendo exercício, ia ser isso que ia ser a prova, entendeu? Só que quando eu comecei as primeiras matérias, que é anatomia do sistema circulatório, anatomia do sistema locomotor, cara, o primeiro período para mim foi uma loucura. Eu tive arritmia, tive um problema de arritmia, tive que fazer tratamento. Fiquei 3 meses sem poder fazer esporte. Porque eu fui num cardiologista e a mulher me assustou com isso, falando que eu fiz aquele exame com o Holter, descobri que tinha arritmia. Então a mulher, acho que ela ficou mais desesperada que eu, falou que não, que eu não podia fazer esporte, que eu não podia não sei o que, e tinha que fazer um tratamento com Ancoron. Um remédio, eu não esqueço, é o único remédio na minha vida que eu usei até hoje, que eu não lembro, não esqueço o nome. Fiz durante 3 meses sem fazer esporte e aquilo tava só piorando, eu não conseguia. Eu procurei outro cardiologista, aí fui num outro cardiologista, o cara falou que não era especialista. Quando chegou os resultados, eu fiz todos os exames, ele pegou os exames que já tinham sido feitos, fizemos todos novamente, e aí ele falou que não era especialista em arritmia, que ia mandar para um amigo dele, que era amigo dele, especialista em arritmia. O cara, quando o cara recebeu, ele falou, cara, precisa nem ver ele, pode liberar o cara para fazer esporte, só pedir para ele não fazer uso de álcool destilado, muito café, e pode tocar a vida aqui. Cara, no dia seguinte eu tava correndo, fazendo exercício, e tava vida normal, e de lá pra cá nunca mais eu senti nada. Mas foram 3 meses meio assustador, assim, sabe? Imagino. Aí, nesse tempo, eu comecei a conhecer uma modalidade de esporte que chama treco de regularidade. É uma coisa muito, muito calma, assim. Você não trabalha em equipe. Nesse meio tempo eu conheci o pessoal da corrida de aventura. Aí comecei a me empolgar com corrida de aventura. E aí começou a surgir a corrida de montanha, né? E aí
uma das primeiras corridas que eu consegui um bom resultado foi na prova do Bernardo Tillman, né, que é no XC, que é com quem eu trabalhei. Não, foi com quem eu trabalhei um bom tempo, que eu devo muito, assim, sobre algumas coisas que me levou para vários lugares. Passei a conhecer muito do esporte através dele. Eu já conhecia, mas ele, o Bernardo, é um cara que vive no meio do esporte desde muito jovem, teve uma vida muito jovem com acesso ao esporte, ao contrário de mim. E aí foi quem me ajudou pra caramba, assim, devo muito isso a ele, assim, ele, o pessoal da tribo, ele, a Sul. E daí foi que surgiu o Chico, bem mais velho, o Chico, o atleta que é hoje, mas já com quase 30 anos, com uma boa performance. E daí eu comecei a ter foco, sabe? Coisa que eu não tinha. Então, nesse período eu conheci o mountain bike, conheci a corrida de aventura, a corrida de montanha e fazia tudo, embolava, ia tudo onde dava para ir eu tava. E aí em 2013 eu resolvi focar, botar foco nisso. Parei com a mountain bike, parei com a corrida de aventura e só a corrida de montanha. Sim. E aí também teve... A gente vai vendo e aprendendo, principalmente no meu caso, como eu nunca tive uma pessoa me instruindo, um treinador, uma pessoa assim que eu não tive uma vida de atleta quando jovem. Eu fiz muita besteira, assim, por exemplo, em 2013. Foi um ano que eu ganhei várias provas no Brasil, ganhei a prova, uma das provas assim, na época o Iaz era o cara a ser batido, no Xterra de Ilhabela. Foi quando eu ganhei. Foi o ano que eu ganhei. Aí começou a surgir o Chico realmente pro Brasil. Foi o Desconhecido, inclusive, foi no Xterra. Foi lá, né? Sim, sim. Lembro assim da gente. E aí eu fiz muitas provas, assim. Aí, cara, começou a sobrecarregar, eu não cheguei a ter uma lesão grave não, mas aí em 2015 eu tive que fazer uma pausa, ficar um período sem competir, sem treinar. E claro, com isso eu aprendi também, né? E todos os anos eu faço uma pausa, eu gosto de fazer uma pausa, não muito longa, mas eu gosto de fazer para que eu me recupere e consiga ter um ano seguido melhor do que o anterior, assim. Então, basicamente é isso, sabe? Como surgiu o Chico Atleta. Não tem, na família eu não tenho nenhuma pessoa que seja atleta. A grande maioria está muito mais para sedentário mesmo. E surgi me virando meio que sozinho. E lógico, fui conhecendo, como eu te falei, a quem eu devo muito é o Bernardo Tillman, entre outras pessoas, que eu não vou citar todos aqui, que eu posso esquecer de alguém. Claro. Ô Chico, em que momento da sua carreira você se deu conta de que você servia de inspiração para muita gente? Que as pessoas queriam saber qual era a sua rotina, queriam tirar dúvidas com você. Enfim, em que momento esse Chico virou uma referência para muita gente no esporte? Então, acho que foi exatamente nesse momento assim que eu comecei a ganhar algumas provas. Comecei a perceber que as pessoas, assim como a grande maioria, né, dos atletas, torna-se uma inspiração a partir desse momento. Você começa a aparecer quando você começa a conquistar títulos, ganhar provas e aí você começa a surgir no cenário e as pessoas começam a querer entender melhor isso, né? E até para tentar melhorar, tentar se tornar um atleta também de alto nível e conseguir esses resultados também. Mas como atleta e como educador físico, eu tenho uma certa dificuldade com isso. Por quê? Nós vivemos um momento meio difícil, assim, Sim. as pessoas não têm paciência para fazer o processo acontecer. E o que eu faço agora, com a estrutura, com a base que eu tenho, tem umas coisas que eu faço que é muito exagerado, né? Então, não é todo mundo está pronto para isso. Então, nem eu tenho dificuldade de divulgar isso. Eu teria que ter a ajuda de alguém que soubesse fazer isso, mas com
com mais Filtrar, né? clareza e tal. Não tenho muita paciência para escrever textos explicando essas coisas. Sim, E para quem me conhece e tem contato direto comigo, tira isso muito fácil de mim. Eu gosto desse contato direto, sabe? Eu não sim, gosto das redes sociais. Você sabe muito bem disso, sim, até com porque você certeza. já tem algumas coisas já de te chamar a atenção de algumas coisas. Eu Já lembro falamos, conversamos sobre isso algumas vezes já, né? já. Ô Chico, você correu a La Mission, a primeira edição da La Mission Brasil, né, Half Mission, em 2013, lá em Passa Quatro. E aí você venceu a prova, uma prova até então não muito conhecida, né? Estava começando ainda. E você voltou para La Mission ano passado e quase não completa a prova, né? No meio do caminho teve ali uma quase desistência, né? Eu conversei com o Major Góes outro dia e ele falou que ele te encontrou lá num dos postos de abastecimento pensando em parar a prova. Foi isso mesmo? Foi isso mesmo. Em 2013 foi uma prova perfeita, assim, que eu lembro que eu liderei quase que a prova inteira. E no ano passado eu estava fazendo uma prova muito boa também. Larguei muito consciente, assim, muito tranquilo. E quando cheguei no topo do capim amarelo, eu alcancei o Wellington, que estava liderando. E aí sumi à frente, fiquei, cara, quando cheguei na pedra da mina, eu olhei para trás, dá para ver lá do topo, olhar para trás, pô, não sei quem era, mas não vi ninguém próximo. E aí mantive, fui super bem. E quando, cara, comecei a subir o campo do muro, comecei a ter um troço lá, assim, não muito comum isso acontecer comigo. Essa prova foi diferente, não sei se a diferença foi no clima, o que aconteceu. Eu perdi muito sal, não é muito Uhum. comum. Eu tava de roupa escura e ficou manchada pra caramba de sal. E não é muito comum isso acontecer comigo. E aí eu comecei a ficar fraco, cara. E aí, pô, os caras, vou desmaiar. Tava sozinho nesse momento, e aí eu fui sentar assim num ponto, numa pedra, o menino apareceu, assim, como é que é o nome dele? O Acho Major? que o Major é Góes. o Góes. Ele apareceu e falou, Chico, o que aconteceu, não sei o quê, e aí eu falei, eles, cara, não, 200 metros pra cima tem uma bica de água, vai pra lá, chega lá, toma um banho, não para a prova não. E aí eu fiz isso, fui pra lá, e fiquei ali uns 10 minutos ali, molhei a cabeça, e aí tava, o sol ainda tava alto ainda. E aí eu fui dos caras, não vou, e resolvi, quer saber, eu vou devagar do jeito que der pra ir e vou terminar, porque é só, cara, eu lembrava que era só virar o topo apesar que tem um subidão, os caras, depois que eu virar lá, desce, dá pra chegar. Aí resolvi ir. E aí fui devagar e desci, passei na casa de pedra, ainda tava liderando ainda, e aí faltando uns 4, uns 6 quilômetros, acho que não dava nem 6 quilômetros, o Wellington me alcançou e venceu a prova. E aí eu já estava esperando alguém chegar. Não sabia quem, né? Porque não tinha como eu ter ideia de quem. Mas, cara, Sim. alguém vai me alcançar, não é possível. Que o tempo que eu tô me arrastando aqui e fiquei parado uns 10 minutos e ninguém chega, não é possível. E aí, de repente, eu ouço umas pisadas bem rápidas, assim, com uma lanterna chegando assim, e perdi a prova. E aí começou a preocupação, agora vai vir o segundo, agora vai vir o segundo, o terceiro daqui a... Aí consegui manter a segunda posição. Sim. Mas Ô duas Chico, experiências diferentes. sim. E a prova também evoluiu bastante, né? Desse primeiro ano até o que virou hoje uma das provas mais desejadas aí, né, pelos corredores, no Brasil, pelo menos. Sim, eu até, além da prova, eu acredito que a região no Brasil é a região assim mais pensa no lugar com montanha, onde pode acontecer uma corrida de montanha num lugar bonito. Você pensa no Brasil, pensa na região da Mantiqueira, Passa Quatro, Itamonte, Itandu, assim como se pensa nos Alpes. Ah, onde que é Chamonix, entendeu? Acho que ali vai ser um nome forte para o nosso mercado assim de corrida de montanha, assim como Sim, é a Chamonix para pro mundo, né? o mundo. Ô Chico, em 2016 você fez parte da delegação brasileira para participar do Mundial de Trail Running, né?
a primeira delegação brasileira para o Mundial de Trail Running. Como é que foi essa experiência de vestir a camisa do Brasil e representar o país como uma seleção mesmo, como uma delegação? Então, até te falar um pouco do que aconteceu antes disso. Assim, o que aconteceu? Eu fui correr a prova do Carlos Sá, que foi quem organizou esse Mundial em 2016, que se chama Peneda Gerês, em 8 etapas. No ano, em 2016 foram 8 etapas. E eu ganhei a prova lá, fui uma surpresa nessa prova. E o Carlos Sá, cara, ele é um cara muito, muito gente boa, assim, um cara super incentivador, assim, um puta atleta também, né? E botou na minha cabeça que eu tinha que dar um jeito, que o Brasil tinha que ir, que o Brasil tinha que ir. Cara, mas eu não posso assumir um negócio desse, eu não tenho como. Se eu quiser, eu quero participar como atleta. E Uhum. aí, na KTR que teve em Campos do Jordão, eu encontrei o Togumi lá e a gente conversando, falei assim, Togumi, assume isso aí, cara. Aí ele, pô, dá o telefone do Carlos sair. Aí a partir daí eu não sei o que eles conversaram. E aí eu fui um dos selecionados para ir para a prova. E foi assim, é uma coisa, é diferente, né? Porque, por eu não ter tido uma vida de atleta desde antes, não tinha uma experiência algo parecido. E realmente, assim, uma coisa é, é incrível, assim, porque, sabe, você tá ali vestindo as cores, representando a bandeira, a nação, o país, junto com outros atletas, vendo outras nações ali, uma coisa bem organizada, assim, é, com, não chega a ser um nível profissional, mas assim, uma coisa bem parecida, de uma coisa muito profissional, assim, eu falo nesse caso do atleta, não da organização e da parte de organização. E aí, assim, é incrível, sabe? Uma emoção grande, é uma coisa assim. E, e realmente eu acho que eu estava cansado, porque eu tinha feito bastante prova no ano e não consegui fazer uma boa prova. Eu fui bem até o quilômetro 60, mais ou menos, que nesse ano foram 80 quilômetros. E infelizmente eu não fiz uma prova como eu pensava em fazer. E apesar de ter sido o segundo brasileiro a chegar, não foi o tempo, de acordo com o tempo, meu planejado, que eu esperava, sabe, que eu tinha planejado antecipadamente. Mas ser atleta, competir é isso. Nem tudo que a gente planeja, a gente tenta executar como se pensa, como se planeja, mas no meio da prova você tem que estar pronto para fazer mudanças, pronto para sobreviver, chegar até o final ou recuar, né? Eu já recuei de algumas provas e eu tenho uma cabeça muito boa em relação a isso. Quando não estou afim de fazer, ou sei lá, estou sentindo que não dá para fazer, eu deixo para uma próxima, passo a bola. Então, teve até um mundial que aconteceu isso, eu tive que parar a prova, apesar de ter sido uma lesão, mas não dava para terminar a prova do jeito que estava. Ô Chico, tem uma pergunta aqui do Selmo Rosa para te colocar na fogueira aqui. Chico, Yazaldir ou Virgínio? Como é que é? Não sei. A pergunta dele foi: Chico, Yazaldir ou Virgínio? Não sei Ah, exatamente o que ele quis dizer com isso, mas. pois é. São dois O grandes Viano atletas aí. passou aqui meio, mas eu também não consegui entender. Mas enfim, são dois grandes atletas que a gente tem aí no Trail Running, né? O Yasa já. São dois tiozinhos já, né? Mas eu já tô também nessa faixa etária de tiozinho, sou quase Tá, mesmo faixa tá etária tiozinho dele. já, Chico? Já, tem 41. Ô Chico, o curumim cacheado continua agora mais do que nunca nessa quarentena, né? Pois não tá no tamanho daquela época não, mas tá bem parecido. E acho que vai ficar, porque eu não vou nem. Não tem porque também.
cortar, ainda mais que eu não estou usando muito capacete. Sim. O problema é que eu uso muito capacete durante a semana. Agora eu quase não estou usando. Então, vou deixar ele crescer. Eu gosto do meu cabelo grande, então Uhum. é bom Ô, porque eu não Chico, preciso pentear. O quê? Eu não penteio o cabelo, não só lavo, Ah, jogo, balanço a cabeça para um lado para o outro, tá é a penteado. melhor coisa. Também acho melhor. Ah, o Selmo complementou aqui. Quem é mais casca grossa na trilha? O Virgínio ou o Yasa? Ah, tá. Então, difícil de responder isso, né? Depende do tipo de prova. Sim. Mas competindo, vamos dizer, se eu competir com o Yazaldi é um grande atleta, assim como o Virgínio, mas o Yazaldi, ele é um cara mais técnico na trilha. E quando se trata de distância acima de 50 quilômetros, aí é o Yazaldi. Até Sim. 50 quilômetros, 42, isso é muito parecido. Se tiver muito técnica a prova, o Yazaldi também. Agora, se for menos técnica, aí é o Virgínio. São dois caras, são características que cada um tem, né? Então, acredito que, assim como eu estou falando, não necessariamente uma verdade, mas para mim, competindo é uma verdade, e eles com certeza têm a visão deles do Chico atleta também, qual é o ponto fraco do Chico, o ponto forte do Chico, então. A Sim. gente, claro, a gente analisa os atletas do qual você compete e muitas vezes são amigos e a gente analisa esses pontos. Qual é o ponto fraco, o ponto forte? Então, acima de 50 km é as Audi e abaixo disso só se for muito técnica a prova, aí as Audi. Mas caso contrário, se for uma prova mais rolada, com mais estradão aberto, aí o Zé. Concordo. Ô Chico, você já competiu mundial, já foi para o TMB, já fez várias provas fora do Brasil. Tem alguma prova ainda que você gostaria muito de competir, mas não teve oportunidade ainda? Deixa eu ver. Estou pensando aqui. Tem algumas provas ainda que não é nenhuma questão de oportunidade, mas é mais uma questão de calendário. E aí, como quase tudo que eu faço, eu vou por. Acho que a grande maioria deve fazer isso, eu vou por eliminação. Então, quem pesa mais para o momento e como fica melhor, então eu elimino o que fica mais complicado e vou para o que é menos complicado. Mas tem algumas provas, eu gostaria de fazer mais provas de etapas, assim, que eu gosto. Então tem aquela prova que agora me fugiu o nome, que o Togumi já fez 2 vezes, Tour de Jean. Sim. Eu tenho vontade de fazer essa prova, mas é uma prova que bate com um calendário complicado, assim, que é um período complicado, que tem provas interessantes, não só além do Brasil, em outros lugares também. Mas a Espanha é um dos lugares que eu mais gosto de fazer prova, cara. Então, por exemplo, no ano passado eu fiz uma prova no norte da Espanha, ali de 85 quilômetros, uma prova muito legal de fazer, num lugar muito, muito bonito. Que é um tipo de lugar que eu gosto, assim, que é um lugar mais isolado, com lugares pequenininho. É Desafio Somiedo, o nome da prova. O lugar é muito irado, muito bonito. Ó, tem uma pergunta aqui do Roberto Oliveira, treinador. Qual é o seu volume semanal de treino, levando em consideração, por exemplo, um treino para La Mission? Grande abraço, Chico e todos os amigos corredores. Quem foi que fez a pergunta? Foi o Roberto Oliveira, treinador. Roberto Oliveira. Oi, Roberto. Então, na periodização, pode ter semana com 160 quilômetros, com uma prova final La Mission. Aí isso vai depender do período de periodização. Qual período que eu vou botar. Mas não mais do que isso. Para mim, não mais do que isso. Mas pode ter gente que faça mais, lógico. Mas pensando no Chico atleta, vai ter semana com 160. Não vai ter muito mais do que 2, não, tá? Quer dizer, não vai ter muito mais do que 2 semanas com 160, não.
Sim, Na média aí vai dar uns 120, 110, 120 legal. treinando com Labson. Ô Chico, É nessas suas isso. andanças aí pelo Brasil e pelo mundo, teve já algum perrengue, assim, alguma coisa que você lembra que você passou, algum perrengue muito grande? Tanto na prova quanto na logística, para chegar, para voltar, alguma coisa assim? Já, teve algumas coisas já. Nada, cara, eu costumo falar que eu tô pronto para sobreviver, entendeu? Então, se for preciso dormir no chão, eu durmo. Mas eu já perdi um voo voltando da África do Sul, que foi um saco lá, porque lá no aeroporto em Johannesburg é sinistro, assim, porque é muito perigoso, os caras te roubam fácil lá, então eu não tava lá, perdi o voo e só tinha o voo no dia seguinte. Aí o dia seguinte era cedo, então não queria ficar longe do aeroporto. Sim. Mas para ficar à noite no aeroporto, por sorte tinha um policial lá que me ajudou pra caramba, assim, o cara me viu num ponto parado lá, eu tava lendo um livro, ele, cara, aí não, tu vai dormir, vai ser. Aí me tirou dali e me levou pra uma área que ele disse, não, fica aqui que não tem perigo. Lê teu livro aqui, ele disse, pô, mas aqui é muito movimentado, não, mas é aqui que tem que ficar. Então, nessa prova do ano, do, do, do ano passado, que eu fui no norte da Espanha também, a chegada era meio confusa e eu cheguei muito em cima da prova. A prova Uhum. largava 6 horas da manhã de sábado, eu cheguei meio-dia de sexta-feira, com voo complicado. E aí, na volta, cara, o meu voo era. Eu saía do aeroporto, era uns 80 quilômetros do lugar onde acontecia a prova até o aeroporto. Eu peguei uma carona com o Depa, que é um dos locutores da grande maioria das grandes provas lá na Europa. Ele me deixou lá no lugar, só que o meu voo era tipo 7 horas da manhã. E aí eu fui ver a condução de onde eu tava pra lá, não tinha. Cheguei lá, na verdade o último era 11 horas da noite. Cheguei lá meia-noite, antes de meia-noite, 40 minutos de condução. Cheguei no aeroporto, Uhum. meia-noite, fecha o aeroporto. Quem tá no aeroporto tem que sair. Cara, e aí Putz, frio pra caramba. Frio pra caramba, assim, tipo 0 grau. Não é que eu, e aí eu tive que sair. Eu não sabia, eu não pesquisei isso, não sabia que fechava assim. E mesmo assim, era um risco danado eu ficar lá para tentar a condição para chegar às 7 horas. Cara, fiquei fora do aeroporto, numa friaca. Não consegui dormir um segundo. Tinha mais 2 pessoas, assim. Ficamos perambulando lá 6 horas, até 6 horas da manhã, quando reabriram novamente o aeroporto. E tem outras cara, coisinhas, assim, que já passei perrengue, assim. Aqui no Brasil sim. mesmo, cara, uma época eu fui correr uma prova lá em Rio Grande do Sul, ali Uhum. naquela região serrana, como é que é o nome? Gramado. Gramado. Se eu não me engano foi 2012. Uma prova de 60 quilômetros lá. Cara, foi até legal, ganhei essa prova, mas aí eu comprei um voo para voltar logo após a prova. E aí eu tinha que sair de Gramado pro, pro, pro aeroporto, Porto Alegre. Aí peguei uma condução, pegamos engarrafamento, e aí não cheguei a tempo. Isso era final do ano, 3 de dezembro, por exemplo. Nossa. Cara, aí perdi o voo. Aí pra comprar um outro voo era tipo quase R$ 1.000. Aí, pô, não vou Ia comprar, compensar. vou me virar, como é que eu faço? Aí peguei um voo pra São Paulo, que saía bem mais em conta. Esse cara de São Paulo eu vou de ônibus. Aí cheguei, cheguei em São Paulo, tentei um voo. O voo era caro também, aí, pô, vou pra rodoviária. Cheguei na rodoviária e só tinha ônibus de madrugada. Caramba, confusão, cara. Foi uma loucura, assim, foi uma correria. Porque era 3 de dezembro e tinha um evento que eu não lembro mais quem era. Eu sei que eu tinha falado que ia nesse evento, aí eu queria voltar pra ir. E aí não consegui nem ir no evento e fiz mó baldeação maluca, assim. Fui pra São Paulo, Fui, fui pra rodoviária. Na rodoviária só tinha horas, não sei que horas. Aí voltei pro aeroporto, peguei o voo de seguinte cedinho, primeiro voo da manhã. Pelo menos tem história para contar, né? É,
Entre outras coisinhas que acontecem, mais coisas menores, assim. Mas, cara, assim, passar perrengue de... Não, perrengue assim, mas nada grave, grave mesmo, assim, de... Ó, o Aloysio Cabruto, aqui lá de São Bento do Sapucaí, o famoso Cabruto da montanha. Chico, qual é a distância que você prefere em corridas de montanha? 80, de 80 a 100 no máximo. É as distâncias que eu mais gosto. Na verdade, variando de 50 a 100. São as distâncias Sim. que eu mais gosto. Aí tem mais uma pergunta aqui, deixa eu ver quem foi que fez. A gente já falou disso no começo, mas ele não pegou o começo da live. Deixa eu ver se eu acho aqui. Alguém perguntou nesse momento de... Aqui, ó, Selmo Rosa de novo. Chico, nesse momento que estamos passando, você mantém alguma rotina de treino? Então, como você mesmo falou, eu falei, a gente já falou isso antes. Não tô numa rotina de treino, não. Eu não tenho uma dependência muito grande disso, não. Eu consigo ficar parado por um período, assim, sem correr, corro, sei lá, se eu correr 5 quilômetros 3 vezes na semana, 10 quilômetros 3 vezes na semana, eu fico satisfeito, não fico na dependência de ter que correr, correr, fazer. Eu gosto de fazer outras atividades, então eu aproveitei esse período aqui, Selma, para fazer outras coisas assim, botar a cabeça para pensar, inventar umas coisas assim, como eu falei lá no começo. Eu já fiz um pilão, carrinhos para o meu bebê, para o meu filho, que tem 1 ano e 7 meses. Fiz uma... Depois você entra aqui no YouTube da Roda Comunicação, pega o vídeo do começo, ele até mostrou o carrinho que ele fez para o filho dele, que ele mesmo montou. Depois pega lá para você ver como é que foi. E ele falou que ele só faz mesmo um treininho para manter o condicionamento físico. Mas ele falou com bastante detalhes no começo da live. Ó, o João Angelo aqui da Trio TV falou que você é Chico Gato e falou Chico sempre com grandes roubadas, bom humor sempre, grande amigo. o João falou, obrigado, João. O Hudson Dourado, corri com você na Insanity Mountain do Mestre Álvaro, Espírito Santo. Você é monstro, sou seu fã. Obrigado. Isso é muito legal, né? Uma coisa que eu gostaria de fazer, mas era ter contato com essa galera aí. Esse ano eu comecei até um projeto diferente, não sei se você ficou sabendo, que é fazer alguns treinos em alguns lugares diferentes, assim, organizar alguns eventos com treino ou caminhada, essas coisas assim. Eu tinha um programado pro feriado de abril, lá na região da Serra Fina. Ia ficar lá com o Paulo Lanin, que foi onde eu fiquei os 12 dias no começo da quarentena lá para conhecer, inclusive, o chalé dele e conhecer outros pontos lá que eu precisava conhecer. Então tinha uma programação para lá, aí tem a Serra dos Órgãos que eu estou usando, Itatiaia, que é fazer esses encontros. Aí eu gosto de cozinhar também, então inclusive hoje eu já ia chegar nas suas receitas, na maravilhosa cozinha maravilhosa do Chico aí. Então eu comecei a organizar isso com treinos, incluindo esses momentos, sabe, de cozinha, de bate-papo. No carnaval fiz dois encontros aqui, não foi eu que organizei isso, foi um outro pessoal, na região de Itaipava, que é bate-papo com treino e gastronomia. Que legal. O Selma falou que vai estar te convidando para ir para Atibaia, ficar na casa dele lá, para fazer um desses encontros. Pô, faz contato aí pelo WhatsApp, pelo Instagram. O Instagram, que pode ser, a gente marca um período aí, quando passar esse momento aí, a gente faz um evento, um encontro. Sim. Chico, estamos quase acabando aqui, infelizmente, tem uns 9 minutinhos antes de acabar, mas você falou para que não queria deixar passar essa parte da cozinha, da gastronomia, né? Qual é a sua especialidade? Que prato você mais gosta de fazer? Eu sou nordestino, né, cara? Então, farofa é comigo mesmo. Estou pronto para sobreviver. Na cozinha também eu estou pronto para me virar.
eu me viro bem. Com peixe, com frango, com carne. Não sou nenhum especialista assim, em alguma coisa muito específica, mas me viro bem com massa, E lógico, aprendendo sempre. Eu vou. Agora, já era para eu estar. Tô pagando, né? Mas não tô fazendo. Ter iniciado um curso de gastronomia que é no Cordon Bleu. Que legal. É, Fantástico. Ó, tem que então, promover uns encontros só de gastronomia depois, hein? Além para poder colocar em prática todos os seus conhecimentos. é, Ó, mas o John Whittaker perguntou aqui, voltando a falar de esporte, qual subida do Rio que você mais gosta de treinar aí lá no Rio de Janeiro? Pedra da Gávea e Cristo, que é a Hum, trilha do Corcovado. Tem um circuitinho ali que eu adoro fazer. Então, é Pedra da Gávea ali. Os lugares que eu mais gosto. Porque a sim. Pedra da Gávea tem duas subidas, né? Eu gosto de subir por uma e descer por outra. Que é Uhum. a subida do Pico dos Quatro, que é uma trilha mais secundária, mais difícil um pouco, assim, mais puxada. Hoje em dia a trilha principal é muito boa, só tem dificuldade mesmo, a maior dificuldade é a carrasqueira. Mas é um lugar que eu adoro treinar. E tem uma travessia ali que eu adoro fazer. Essa travessia pouca gente conhece. Que eu faço a ligação da Hum, Pedra da Gávea pro outro lado. Existe uma travessia mais antiga, mas você tem que passar por uma chaminé. E aí, uma no ano chaminé. passado, eu desbravei um ponto lá, uma outra trilha lá, que aí eu não passo pela chaminé, eu desvio a chaminé. Uhum. Mas bem mais tranquilo de fazer e é muito irado, assim, dá uns 20 quilômetros com 1.800 subida. O Plínio perguntou aqui se você dormiu na prova. Eu não sei de qual prova ele está falando. Plínio, fala aqui pra gente de qual prova você quer saber se ele dormiu. E o Éder Lopes. Chico, pensa em fazer 100 milhas? Eu penso em fazer 100 milhas, assim, pelo menos uma. Eu já tentei, já larguei no TMB, mas parei. Né? Mas não é Uhum. uma prova que me atrai muito, não, 100 milhas. Eu acho uma coisa muito louca, assim, não na questão de fazer a prova, assim, mas e sim treinar para a prova. É muito difícil treinar para a prova de 100 milhas. Entendi. E então não é uma prova que eu me empolgo tanto assim de fazer, não. É muito mais pela questão de treino do que a questão de fazer a prova em si. E aí tem a questão de virar uma noite, dependendo da situação, tal, que é uma coisa que eu penso pra caramba também. Porque, Claro. bem ou mal, é um desgaste muito alto. Em relação ao E dormir na sempre. prova, pode ser que o Ah, Plínio esteja falando de uma prova da Patagônia, que eu larguei um ano. E ah, eu teve um rolo, um perrengue que eu passei também, na questão de voo, que foi a empresa entrou em greve, aí foi cancelado o voo. Eu peguei um voo para São Paulo. São Paulo eu peguei para o Rio Grande do Sul, para o Rio Grande do Sul da Argentina. Cheguei na Argentina, não consegui sair do avião. Aí fui chegar, a prova ia largar meia-noite, eu cheguei 4 horas da tarde. Aí larguei nossa. na prova, tava morrendo de sono, 4 horas da manhã, cara, dei uma capotada num bosque lá. Correndo, meio que correndo assim, sabe? Tava correndo meio, dormi, capotei assim, você quer saber, eu vou parar essa prova. Parei a prova. Pode ser disso, pode ser que ele já tenha ouvido falar alguma situação parecida, mas foi Sim. isso. Em corrida de aventura, corrida de aventura eu nunca fiz força como eu faço na corrida de montanha, até porque por eu ter um bom condicionamento e eu sempre quando corri em quarteto, o ritmo é determinado pela mulher, né? Nesse caso, como eu tendo um condicionamento bom, então eu sempre estava mais sossegado, assim. Então, aconteceu de eu dar umas cochiladas, assim. Sim. Tá andando e dar aquelas brecadas, bater em alguma coisa, tomar um susto, dar um tropeço, assim, mas não chegar a cair. Eli Hanner também falou que é seu fã. A gente tem Agora eu tô uma vendo. legião de fãs aí, Chico. É legal. Eu fico muito feliz quando eu vejo as pessoas. Mas você, como a grande maioria, acho que eu tenho uma identidade já bem conhecida nesse sentido. E Sim.
o que eu gostaria mais era de ter contato com as pessoas, sabe? Encontros, assim, eu consigo lidar melhor do que pelas redes sociais. Sim, Poderia melhorar isso, mas eu prefiro fazer outras coisas. sim. O Eli Hanner falou que ele tá te mandando um abraço lá de João Pessoa, na Paraíba. Olha, lá da terrinha. Eu como Terrinha. cearense, é do lado, né? É. E aqui, ó, Promovoice, grande Chico, abraço de Curitiba, Ultra dos Perdidos. Ah, obrigado. Ó, a Poliana entrou aqui no finalzinho da live para te perguntar qual é a sua KTR preferida. A KTR da Serra Fina. Serra Fina. É uma pena que o Tani muda o percurso quase todos os anos, mas se não fosse a questão dele mudar, seria Serra Fina. A última, como ele fez, para mim é a preferida, mas como ele já mudou algumas vezes, acho que se eu for botar na balança mesmo, o Campos Jordão é, a, é a mais bacana, assim, nesse sentido. Sim. Aí também aqui para encerrar o Breno Madeira, grande Chico. E o Selmo Rosa falou que você é gente como a gente. Sim, com certeza. Essa é uma coisa engraçada, né? Porque as pessoas acham que a gente é super humano, super homens. Na Sim, verdade, a gente tem uma habilidade, assim como quase todo mundo tem. Você tem a habilidade de me entrevistar, em fazer seu trabalho como você faz muito bem. Eu tenho minha habilidade como corredor. E aí, cara, botou na balança humana, todo mundo é igual. verdade, O chão que a gente pisa nele hoje, amanhã é o nosso teto. Não tem preto, não tem verdade. branco, não tem rico, não tem pobre. Vai todo mundo para debaixo dele. Então, somos gente como a gente. Coice de Preá falou que é seu conterrâneo e tá te devendo umas rapaduras. Grande coisa de praia. Esse cara, ele manda bem também. Prova lá o desafio dos Araripe, é organizado por ele e mais uma turma lá. E essa turma é muito gente boa. Eu fui lá correr a prova. Sabia que desde que eu vim pro Rio de Janeiro, eu não voltei na minha terra, no lugar onde eu nasci, Ah, me criei. uhum. E, e eu fui, a única vez que eu fui no Ceará foi nessa prova lá no Juazeiro do Norte, que é o Uhum. desafio do Araripe, organizado por essa Sim. turma. São turmas meio que voluntários, cara, eles são totalmente corajosos mesmo e organizam essa prova. E aí esse ano eles iam fazer uma coisa diferente, acho que tem eu não sei te explicar, mas infelizmente não vai rolar com essa pandemia aí, essa Sim. É, tem muita prova boa Isabela fora Andréia ali, do eixo sudeste-sul, né? Que a gente não ouve falar tanto. como é que é? Desculpa. Tem muita prova boa que não tá no sudeste nem no sul do Brasil e a gente não ouve falar tanto. Sim, sim. Hoje em dia tem, cara, o que eu vejo é o seguinte, a gente, tudo quando surge, que empolga muito, cresce muito rápido, Uhum. e o que eu tenho visto da corrida de montanha não é bem uma crítica, mas é eu estou apontando uma coisa que eu acho que está acontecendo. Cresceu muito o número de organizadores, o número de prova, e não tem atleta para isso tudo. Então, cara, isso é meio confuso, sabe? A gente fica meio perdido, porque você acaba se perdendo, é tanta prova que você não consegue nem ir, nem conhecer tudo. Assim, Sim, e não é só no Brasil, não. Lá fora a gente vê isso também. Tem claro. muitas provas. É Sim. bom que fica um leque de opção, né? Mas eu acho que espalha muito e parou de crescer o, o número de pessoas aderindo a esse esporte, assim, com aquela grandeza toda, aquele número absurdo do começo. Agora está Verdade. muito mais controlado. Já Sim. deu aquela acalmada nas pessoas que se empolgaram e saíram entrando como se estivesse comendo rapadura ou farofa. Pois é. O,
O curso de pré fez um convite aqui para todo mundo conhecer o Ceará. Vamos lá, quem sabe quando acabar essa pandemia a gente consegue fazer alguma coisa com essa prova dele para levar mais gente, né? Fazer com que a prova seja mais conhecida no resto do Brasil também. Eu vi que esse ano eles estavam com o Júnior Cedo, a Silva do Rigon, acho, Que legal. programado para ir nessa prova. Acho que estava bem legal, assim. Acho que não sei se entrou uma organização ou se entrou mais um cara com a ideia de organizar não como voluntário, mas sim como para tentar angariar alguma graninha também. Sim, Eu não falei direto com eles, eu até poderia ter falado, mas eu acabei não falando. sim. E aí, Chico, Mário, o Mário Neder aí entrando aí, a galera, Mário galera lá Neder. do pedal do Rio, a menina, o Mário Neder pedala lá no Rio, a galera da IBS. A Isabela Ogrey tá morando em São Paulo, que entrou aí também, não sei se, que morava no Uhum, Rio. sim. Legal, galera. Ó, ele falou que vai ser o primeiro ano com pontos Ítera na prova dele lá, o coice de pré. É, tô vendo aquele. Legal. É uma. Isso é bacana, porque hoje em dia, né, a ITRA tá assim, todas as provas estão querendo ter a ITRA como uma chancela da ITRA, né, para poder. Eu acho que legal porque realmente melhor é o índice de performance dos atletas que fica registrado lá para o mundo inteiro e lógico, para controle e até mesmo para você ter uma ideia dos atletas mais sinistro assim, porque é bom você ter uma informação para você poder analisar e competir saber com quem está competindo. Sim. Ô Chico, aqui ó, o André Rai. Parabéns para o filho do Chico, o Bento, que já subiu a Pedra da Gávea mais vezes que muita gente. O Bento já subiu 7 vezes a Pedra da Gávea. Se não fosse essa parada aí da pandemia, com certeza ele ia ter subido mais algumas vezes. Já foi lá Sim, nas minhas costas, já fez a travessia da Serra dos Órgãos, já subiu o Capim Amarelo, que legal. já subiu o Campo do Muro, Esse aí já fez muito mais que muita gente por aí, né? Tem já DNA, tem DNA de atleta esse daí. o bichinho gosta de montar na minha mochilão e sair andando por aí. Cara, o bicho é um pestinho, se machuca demais, você não tem noção. Imagina. Ô Chico, quem são seus ídolos no esporte? Em quem você se inspira? Hum, eu não tenho, eu diria que eu não tenho um cara assim que eu aponte e diga assim, esse cara eu, sabe, mas eu admiro, porque eu explico por quê até. Eu admiro a trajetória das pessoas. Uhum, E acho que assim, fora do Brasil, eu admiro muito a trajetória do Kylian, do Luiz Alberto, entre outros atletas, mas seriam dois caras assim que eu admiro bastante. uhum. Mas além disso, eu gosto de ver a pessoa como um ser humano também, sabe? E o Ayrton Senna, pra mim, é o cara que é lamentável, assim, é um cara que eu não consigo esquecer mesmo não tendo acompanhado, assim, numa fase que eu tinha muito acesso à internet, não só a Uhum, internet, mas a televisão, porque sim. no período que eu morei no Ceará não tinha televisão, não tinha eletricidade, não tinha saneamento básico, né? Então, eu não tinha essas informações, assim. E no Brasil, tem, cara, Manu Vila Seca eu adoro, uma pessoa como ser humano, até porque eu tenho uma aproximação, além de amigo e como atleta, uma pessoa, um ser humano incrível. E a Zaldinha é um cara legal também, assim, tem uma turma, assim, que eu, como atleta, assim, se eu falar como atleta, eu acho que o Iasa, o Zé, Uhum, são caras que eu gosto, o Cleverson, cara, um cara que eu gosto, assim, também, são caras que sim. eu admiro, mas não seria
não diria que é assim, sou super fã, não, não. Mas eu admiro muito a trajetória dessas pessoas, a luta que essas pessoas encaram, que elas enfrentam, que elas buscam melhorar, então, Uhum, não só como atleta, mas como ser humano. sim. Chico, para a gente encerrar aqui, deixa seus agradecimentos finais, parceiros que te acompanham, enfim, deixa aí para você à vontade, fica à vontade para agradecer e fazer esses comentários finais. Então, parceiros agora são, cara, a IBS sempre foi meu parceiro, assim. A IBS é uma loja de bike no Rio, que o cara é meu camarada, assim, super amigo, e a grande maioria ali viram amigos, que a gente, lá é como se fosse um bike clube, né, então existe, além do pedal, um encontro ali, que a galera fica ali se no momento pós-pedal, até pós-corrida também. Uhum, E, e as pessoas próximas, né? Família, cara, minha esposa, hoje meu filhão, assim, que é, quem me dá, os dois me dão muita força, né? Tanto minha esposa quanto e ele é uma coisa assim que me inspira, que me dá força, que eu consigo continuar, principalmente depois que ele nasceu, que fica mais apertado. sim. E aos amigos, vocês, assim, amigos da imprensa que acompanham, para tentar conseguir mostrar um bom trabalho. Tem que ficar correndo para lá, para cá e cobrir essas provas não é muito fácil. E aos grandes organizadores, os organizadores aí que estão, sabe? E que é, como eu falei, é admirável a raça dessas pessoas continuarem assim como a gente como atleta, vocês como imprensa, e os organizadores que estão aí trabalhando sério para tentar Uhum, mostrar e ter um bom atender as necessidades e a gregos e troianos, vamos dizer assim. claro. A gente tem que estar sempre reclamando. Eu mesmo, volta e meia, reclamo de alguma coisa. Então, e, e aí, cara, os caras têm que tentar agradar todo mundo, mas nem sempre conseguem. É verdade. É, é isso. Ó, Muito obrigado a todos. Obrigado a você pela oportunidade aí de estar participando da primeira, meu primeiro live no período pandemia. Depois a gente vai ter um outro em junho, cara, que é o Guilherme Agostinho que é bem legal, que a gente vai falar, aí a gente vai falar como treinador e atleta. aham, Meu tema vai ser corrida para saúde e qualidade de vida. uhum, Esse é meu tema. Ou não, saúde e qualidade de vida, performance ou vício. Porque o uhum. que eu percebi agora nesse período da pandemia, tem muita gente viciada na corrida. Ninguém consegue ficar uma semana sem correr, fica desesperado. Então, cara, tem algum vício aí nisso. Sim. Tem até alguns organizadores criando provas virtuais, né? Para a galera poder correr dentro de casa e matar aquela vontade de correr, né? Sim, cara, o Raya, aquele sul-africano lá, o Raya, como é que é o Raya? Esqueci o segundo nome dele. O cara correu 100 milhas dentro de casa. Sim, Muito louco isso, gente. Meu Deus do céu, eu fiquei assustado com isso. Entre outros, as pessoas correm uma maratona num perímetro um diâmetro, sei lá, de 40 metros, 80 metros, sei lá. sim, Eu acho muito louco isso. sim. Arrumar outra coisa para fazer, pelo amor de Deus, cara. Não tem prova agora, não vai ter prova. O nego tá Verdade. achando que vai ter prova, não, amanhã o cara vai anunciar, não vai ter prova, cara, esse Não ano não vai. tem como ter, né? Essa loucura que tá aí, bicho, morrendo, É, morrendo 10 mil pessoas em 2 meses, você tá pensando, vai pensar em competir, pelo amor de Deus, eu acho que esse é meu pensamento. Eu não posso ficar pensando em competir agora vendo um monte de gente morrendo ali. Cara, tem gente que não exatamente. tá sendo enterrada, tem gente que não tá conseguindo ser atendido no hospital e tá morrendo. Eu vou pensar em competir, tá louco, cara. É, Sei lá. Mas cada um, também não.
Sim. procurar outra coisa para fazer que seja legal também, sabe? A gente não pode ficar amarrado só a uma coisa. Ah, só tem que fazer isso. Acho que tem que se reinventar e estar pronto para sobreviver às situações. É isso aí. Bom, agradecer também a todo mundo que participou aqui da live, que está aqui ainda, o Coice de Preá, Maicon Celários, Guilherme Sandim, Roberto de Oliveira, treinador, Maicon Celários, Plínio Trabalhatonista, Guto, João Póvoa, Vicente Lima Run, o João Póvoa falou grande Chico Santos, muito fera, Plínio também, monstrão, Tito Rocha, Patrícia G. Xavier, Vicente Caraúba, todo mundo que Patrícia participou. Xavier, um beijão aí, Patrícia. Chico, muito obrigado por ter aceitado o convite de participar dessa live aqui, a sua primeira live no meio dessa quarentena, de parar um pouquinho da sua rotina aí no sítio, de conversar comigo um pouquinho. Muito obrigado e espero te ver em breve. Também espero te ver em breve em alguma prova por aí, mas é isso, eu que agradeço pela oportunidade de estar participando e falando um pouquinho do que é a minha trajetória, do que é minha capacidade de se reinventar e estar pronto para sobreviver a essas situações que o mundo está nos trazendo. É isso aí. Chico, fica bem, um abraço para a família e até a próxima. Um abraço, um grande abraço, Coda. Obrigado aí. Valeu. Bom, essa foi a entrevista com Chico Santos. O Camila Feijó entrou agora no finalzinho, o Kleber do Loucos pro Trail também. Lembrando que a entrevista completa vai ficar no IGTV, vai ficar aqui no Instagram por 24 horas, também no YouTube da Coda Comunicação, no site da Coda Comunicação, coda.com.br, e o áudio da entrevista no Spotify. E lembrando que toda terça e quinta-feira temos as entrevistas aqui nos canais da Coda Comunicação, que tem produção de Bruna Moraes. Eu sou Alexandre Coda, agradeço a todos vocês que participaram, um grande abraço e até a próxima entrevista.